Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu podcast semanal, Barifatos, revelando verdades, desvendando mitos. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Dr. Vitor Hugo Ferreira, endocrinologista aqui em Londrina, com que eu quero receber com bastante carinho e satisfação. Vamos fazer aqui um bate-papo hoje. Se apresente, por favor, Dr. Vitor. Olá, Gabriel. Olá, telespectadores, tudo bem? Uma alegria estar aqui hoje, da gente falar de assunto tão relevante para a minha prática também. Uma alegria estar aqui com você também, que eu admiro e gosto muito. Eu sou endocrinologista, né? Eu sou formado na Faculdade da Medicina da UEL. Eu fiz residência em clínica médica aqui também na UEL. E minha formação em endocrinologia eu fiz na USP em Ribeirão Preto. Eu tenho também o título de especialista em endocrinologia. E vamos hoje poder conversar sobre um dos grandes desafios que a sociedade de hoje enfrenta. Isso, perfeito. Então vamos ao título do podcast de hoje. Endocrinologia e bariátrica. O papel do especialista no sucesso a longo prazo. Para a gente se ater mais ou menos ao tempo, doutor, eu vou seguir uma pauta e se você concordar eu vou conduzindo a conversa e nós vamos fazendo em forma de bate-papo, ok? Claro. Perfeito. Então vamos lá. Vamos já direto às perguntas. Dr. Vitor, vou começar com uma pergunta que parece simples, mas tem muitas camadas. Qual a importância do endocrinologista no acompanhamento da obesidade e da cirurgia bariátrica, no seu ponto de vista? Então, eu acho que o endocrinologista ele é um médico que está capacitado a acompanhar a obesidade em geral. A gente recebe treinamento nas residências para isso. E essa é uma das áreas, né, que a endocrinologia cuida. A gente recebe muitos pacientes para acompanhar. E acho que é importante, desde o diagnóstico, para descobrir qual que é o diagnóstico de obesidade daquele paciente, se ele tem uma causa secundária de ganho de peso, qual a estratégia perfeita para ele. E também, no caso da cirurgia bariátrica, perceber quem que tem indicação. O melhor perfil, O melhor perfil de indicação de bariátrica e encaminhar para um cirurgião bariátrico. Então, eu acho que o papel do endocrinologista na cirurgia bariátrica corresponde a isso, né? Então, às vezes a gente vê que existem pacientes que têm critérios objetivos, mas que às vezes ainda não estão preparados psicologicamente, vamos dizer, ou naquele momento para fazer bariátrica. Então, você vai acompanhando e às vezes ele chega uma hora que ele tem condições psicológicas, está preparado para aquele momento, para enfrentar aquilo. E, ao mesmo tempo, perceber as pessoas que podem se beneficiar com tratamento clínico, né? Então, acho que a obesidade ela é um tratamento que exige muito cuidado pessoal, perceber quem que é a pessoa que está na frente, como que você vai ajudar essa pessoa da melhor maneira. Você podia revelar para nós, Dr. Vitor, de forma simplificada, qual que é o protocolo básico que você tem para lidar com a obesidade no seu consultório? O paciente chega obeso para você, a partir de que IMC você começa um tratamento medicamentoso ou a partir de que peso e IMC você opta por acompanhamento multidisciplinar sem terapia medicamentosa? E quando você já diz para esse paciente que não, acho que está no momento de procurar o cirurgião bariátrico e partir para o lado cirúrgico mesmo? Muito boa. O índice de massa corpórea maior que 28, acho que é um cutoff ali que está descrito, por exemplo, na bula de medicação, como, né, um limite no qual eu posso começar, além das mudanças de estilo de vida, eu iniciar com terapia medicamentosa. Entretanto, né, existem pessoas que elas têm, por exemplo, situações que mostram que a obesidade já é um problema para ela. Então, às vezes, ela já subiu o triglicerídeo, ela já tem a glicose elevada, ela tem já esteatose hepática, ela tem problemas cardiovasculares, que eu posso até iniciar a medicação antes, porque eu posso também avaliar a adiposidade, né? No fundo, o IMC ele é um belo guia, mas ele é limitado porque ele não me diz quanto que a pessoa tem de gordura, né? E no fundo, a obesidade é quanto que eu tenho de adiposidade, né? Quanto que eu tenho de excesso de tecido adiposo. Então, inclusive, acho que tem um estudo recente, né, falando a respeito dessa questão da adiposidade, né, como um dos preditores para o diagnóstico da obesidade, né? Exatamente, saiu agora, né, foi publicado agora em janeiro, né, uma nova sugestão de classificação da obesidade,
que a gente continua usando o IMC, não é que o IMC ele foi descartado, Exato. mas a gente refina ele com maneiras de avaliar se aquela pessoa ela tem adiposidade em excesso ou não. Então, por exemplo, eu vou avaliar a circunferência abdominal, né? Então a gente sabe, quem tem obesidade e a deposição de gordura é mais no quadril e menos na barriga, isso tende a ser menos deletério para a pessoa. Já ao contrário, é mais deletério. Ou também fazer uma avaliação por bioimpedância e avaliar qual que é a composição corporal daquela pessoa. Quanto que ela tem de gordura, quanto que ela tem de massa muscular. Isso também traz muitas informações que vão guiando o tratamento, por exemplo, para dizer para quem que eu vou sugerir tratamento medicamentoso. É óbvio, né, Gabriel, que o primeiro tijolinho aqui, tanto para o endocrinologista como para o cirurgião bariátrico, é a mudança de estilo de vida. Então esse sempre é o primeiro tijolinho. E o remédio mais poderoso do planeta, ou a estratégia mais poderosa do planeta, que a gente tem que hoje é fazer uma cirurgia bariátrica, ela vai ter essas estratégias vão ter muitas limitações se a gente não conseguir ajudar o paciente a mudar o estilo de vida. Então isso é uma coisa que eu sempre converso nas consultas, né? Que esse é o primeiro tijolinho. Eu passo bastante tempo conversando sobre isso com o paciente, desde as escolhas alimentares que ele faz, o padrão dele de alimentação, estimular a prática de exercício, né? Se necessário, procurar auxílio de uma nutricionista também, que eu acho que pode ajudar também. E aí, em cima disso, eu colocar as outras estratégias que seriam ou terapia medicamentosa, né? Remédios para obesidade, ou indicar cirurgia bariátrica quando está bem indicado, né? Classicamente, né, nós sabemos, né, Gabriel, que a indicação da cirurgia bariátrica para pessoas com índice de massa corpórea acima de 40 ou entre 35 e 40 para aqueles que têm alguma consequência da obesidade já, né, alguma comorbidade que é causada pela obesidade, que pode ser diabetes, pode ser hipertensão, pode ser esteatose hepática, síndrome do ovário policístico, infertilidade, Apneia do sono, dislipidemia, doenças articulares importantes, né? Exato. Então, tem uma lista muito grande, né, que a própria ANS liberou, né, tem 27 itens que eles mostram várias condições que pessoas com IMC entre 35 e 40, eles teriam indicação de bariátrica por causa dessas comorbidades, né? Hipertensão também, né? E a rigor, esse paciente ele tem que ter uma falha ao tratamento clínico no intervalo de 2 anos, é isso, né? É isso, né? Esse o protocolo é bem claro sobre isso, né? Uma falha de tratamento clínico por 2 anos, né? Então, são as pessoas, né? Hoje a gente tem aumentando a legislação, a regulamentação também sobre cirurgia metabólica em pessoas com diabetes, com IMC entre 30 e 35. Exato. Né? Então, que acho que é um outro contexto, né? Talvez um dia a gente vale a pena falar disso também. Perfeito. Doutor, então entrando mais ou menos nessa linha já do diabetes, eu queria saber de você se existe cura ou remissão do diabetes com a cirurgia bariátrica frente a essa doença. É possível obter a cura, ou a gente fala em remissão, ou nem mesmo remissão, mas um controle da doença? O que você diria a respeito? Esse assunto me interessa muito, porque eu gosto muito da gente tentar propor a remissão do diabetes quando é possível, né? E tem muitos estudos que mostram que uma perda de peso de 15% do peso, principalmente nos primeiros anos após o diagnóstico de diabetes, leva à remissão do diabetes em até 80% dos casos. Então isso é muito poderoso, né? Então é uma coisa que a gente pode usar para o nosso paciente, inclusive, como uma ferramenta de motivação. Então a gente sabe que, principalmente no primeiro ano depois do diagnóstico, perdeu 15% do peso, 80% das pessoas vão entrar em remissão do diabetes. O que é remissão? Remissão é o seguinte: eu faço os exames, não tem nenhum sinal que a pessoa tem diabetes. Incrível, fantástico. Mas o diabetes, o gatilho dele muitas vezes é a obesidade, mas ele tem muitas outras causas, inclusive a genética, a idade. Então, o que às vezes a obesidade fez é adiantar. Então, às vezes a pessoa ia ter diabetes aos 60 e por causa da obesidade ela passou a ter diabetes aos 40, aos 30. Então, quando a gente tira esse fator, muitas vezes o diabetes vai embora. Não quer dizer que ela nunca mais vai voltar a ter diabetes, porque ela tem uma
vamos dizer, o background ali genético, né? Ela tem a base genética para desenvolver diabetes, mas é uma coisa muito bonita que a gente pode proporcionar. Inclusive, quando o diabetes volta, depois de um tempo, se ele for voltar, ele tende a ser menos agressivo, mais fácil de cuidar. Então, de maneira geral, perder 15% do peso é muito poderoso para a remissão do diabetes. Dentro do contexto da cirurgia bariátrica, esse é um outro dado apaixonante até, né? A gente vê que em torno de 80% das pessoas vão entrar em remissão do diabetes, né? Então, eles vão deixar de ter o diagnóstico laboratorial. Aquele paciente que tinha diabetes antes da bariátrica, fez a bariátrica e você não consegue mais dizer que a pessoa tem diabetes pelos critérios, né? Isso geralmente acontece em até quanto tempo de doença vigente para a gente ter o sucesso com a cirurgia bariátrica? Tem um dado de algum estudo que revele isso para nós? Porque a gente sabe que o diabetes acaba por sobrecarregar o pâncreas. As células beta, as ilhotas lá de Langerhans, elas estão sobrecarregadas por muito tempo. Quando essa sobrecarga é estabelecida por 5, 10, 15 anos, ainda assim a gente consegue, com a pouca reserva que resta, dizer que esse paciente permanece em remissão? O que você diria a respeito desse cenário? Tem alguns estudos que mostram que até 7, 8 anos de diagnóstico eu tenho mais chance de ter remissão, né? Mesmo naqueles pacientes que têm diagnóstico há 1 ano, vai ter uns 10% que infelizmente não vão ter remissão. Mas dentro dos primeiros, vamos colocar até 10 anos? Até 10 anos de diagnóstico eu tenho muito mais chance de ter remissão. Não quer dizer que depois que opera, depois de 10 anos, a pessoa não vai ter remissão do diabetes. Já tive várias surpresas de pacientes meus que tinham diabetes, fizeram bariátrica e entraram em remissão e eu até achava que era pouco provável. Então pode acontecer. E tem preditores laboratoriais que a gente pode lançar mão antes de operar para dizer se aquele paciente vai se beneficiar ou não da cirurgia frente ao diabetes? Tem alguns preditores clínicos e laboratoriais, né? Então o preditor clínico mais importante é o uso de insulina. Então, assim, o paciente que não precisou usar insulina ainda para o controle do diabetes, ele tem mais chance de entrar em remissão. Não quer dizer que quem está usando insulina não vai entrar em remissão, mas ele tem mais chance de entrar em remissão. Então, esse é um preditor clínico muito importante, né? Quer dizer, se aquele diabetes é um diabetes que já fez, né, precisar usar insulina, ele tem menos chance de ter remissão. Se não precisou, tem mais chance de remissão. Laboratorialmente, a gente pode usar o peptídeo C. O peptídeo C é um exame que a gente dosa que ele avalia a reserva pancreática, quanto que as ilhotas pancreáticas ainda conseguem produzir de insulina. Então ele pode ser um guia, mas ele tem alguns detalhes. O primeiro é que ele só tem valor se eu colho ele principalmente com o diabetes controlado. Então pessoas com diabetes descontrolado e eu dosar, ele tende a vir baixo. Então, para ele me dar um valor, o diabetes tem que estar razoavelmente controlado, né? E depois também existe muita heterogeneidade da resposta frente ao peptídeo C. Então, a gente toma surpresas, às vezes, pacientes com peptídeo C baixo, mostrando baixa reserva pancreática, às vezes entram em remissão, apesar de ter menos chance. E o contrário, infelizmente, às vezes acontece também. Então, ele é um preditor com restrições, assim, mas ele dá uma ideia da reserva pancreática. Beleza. Talvez, Gabriel, deixa eu voltar um pouquinho da remissão, que é um assunto muito interessante, né? Os estudos mostram até 80%, 85% de remissão pós-cirurgia bariátrica. E é curioso que, principalmente quando a gente faz bypass, que aumenta muito a produção dos hormônios gastrointestinais que estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas, eu tenho uma melhora. Já tem uma melhora do diabetes antes da perda de peso, né? Nós dois acompanhamos isso muito, o que é uma coisa muito gratificante, né? Em alguns dias já é perceptível, né, a melhora. A pessoa nem perdeu peso. Exato. E essa remissão, ela se sustenta? Isso é uma outra coisa, né? A gente vê que... Lembra, a idade é importante para desenvolver diabetes. Então, excluindo a questão da obesidade, a presença da obesidade... Quanto mais anos eu passo, mais chance todo mundo tem de ter diabetes. Então, com o passar dos anos, aquele diabetes estava em remissão, ele pode voltar. E está tudo bem. Mas o que eu vejo é que quando esse diabetes estava em remissão, ele acorda, né? Ele aparece de novo, é muito mais fácil de tratar. Ele estava ali latente e, de repente, ele
aparece novamente, só que de uma forma Mais fácil de branda, tratar, mais fácil, branda. né? Então a gente tem uns estudos que mostram que em 5 anos pós-bariátrica, dos pacientes que tinham diabetes, 80% vão entrar em remissão no primeiro ano e que em 5 anos, talvez 50% vão continuar em remissão. Uma parte deles não vai estar mais em remissão. Falar, mas aí não valeu a pena? Não, valeu muito, porque o diabetes ficou muito mais bem controlado. E depois nós vamos falar mais para frente, existem estudos que mostram os grandes lucros que a gente tem com a cirurgia bariátrica do ponto de vista dos desfechos que interessam no diabetes. Perfeito. Doutor, levando em conta aquela questão do diagnóstico de causas secundárias da obesidade, como que o endocrinologista pode ajudar nesse cenário? Como que é feita a investigação da parte hormonal, levando em conta essa questão de causas secundárias realmente da obesidade? Sim, a gente tem algumas causas que elas levam a pessoa a ter obesidade. Uma delas, por exemplo, é a doença de Cushing, que a gente precisa, de alguma maneira, avaliar esse paciente para presença ou não de doença de Cushing. A doença de Cushing é uma doença que eu tenho aumento da produção de corticoide no corpo, normalmente por um tumor benigno. E esses pacientes, se a gente não fizer o diagnóstico prévio, ele não vai ter benefício na cirurgia bariátrica. Então, esse acho que é um foco bem importante. É claro que a gente pode testar laboratorialmente para isso, com alguns exames, para ver se a pessoa tem essa doença, mas normalmente ela tem sinais no corpo também que podem sugerir a gente precisar de uma investigação mais aprofundada. Então, a doença de Cushing acho que é a doença que a gente precisa ficar mais de olho como causa secundária de obesidade, mas vale a pena organizar a pessoa também do ponto de vista metabólico em geral, né? A gente sabe, por exemplo, que o hipotireoidismo, né, a deficiência de hormônio da tireoide, ele não é a causa de uma grande acúmulo de peso, mas ele também é um fator que aumenta o ganho de peso. E quem tem hipotireoidismo e não está controlado, tem mais dificuldade em perder peso. Então, eu acho que nessa avaliação pré-bariátrica é importante... O equilíbrio hormonal ali, né? O equilíbrio hormonal para a pessoa ter o melhor benefício pós-bariátrica, na verdade, né? Para ter um maior ganho. Legal. E depois da bariátrica, doutor, como que você vê o papel do especialista nesse manejo mesmo? Os pacientes que acabam tendo uma perda insuficiente ou um reganho e começam a se frustrar com o desfecho, com o resultado. Você recebe bastante desse tipo de paciente também? Sim, acho que é um outro desafio muito interessante para a gente, né? A gente escuta muito assim, né? Talvez nos mitos e verdades da bariátrica. Opera bariátrica e fica um cardio doente. Opera bariátrica e falta vitaminas. Opera bariátrica e engorda tudo de novo, né? Então acho que são mitos, né? Mas que eles têm, que a gente precisa entender porque de onde que eles vêm, né? Então, eu acho que o meu papel como endocrinologista em ajudar o paciente também é avaliar as condições nutricionais dele no pós-bariátrico. Então eu vejo que essas pessoas ficam com anemia pós-bariátrica, por exemplo, ou deficiência de vitaminas e outros nutrientes, é que eles não estão sendo seguidos. Eu vejo que os pacientes que seguem com a gente logo depois da bariátrica, vem lá pelo menos, no primeiro ano eu recomendo vir a cada 3 meses. Exato. Com o endocrinologista, com o cirurgião bariátrico, e depois pelo menos 2 vezes por ano, para a gente pegar essas deficiências nutricionais antes que eles causem algum problema sério para a pessoa. Então eu vejo assim, aqueles casos de anemia, uma coisa tão difícil assim, hoje em dia eu quase não tenho porque eu previno, eu percebo que vai acontecer e eu faço alguma estratégia para evitar aquilo. Quanto ao reganho do peso, que a gente vai um dia falar só sobre isso também, né, Gabriel? A gente vai fazer com certeza. Que é um assunto muito interessante. A verdade é o seguinte, o ser humano ele tem uma tendência para ganhar peso. E a bariátrica ela é uma bela ferramenta para mudar o peso da pessoa, mas ela não é o fim da doença obesidade. A pessoa precisa continuar tendo acompanhamento, recebendo cuidados para evitar o reganho de peso. Todo mundo tem tendência para ganhar peso. Quem já teve indicação de fazer bariátrica
E é porque já atingiu um IMC relevante. Isso provavelmente ela tem tendência para reganhar peso. Isso não é um destino, né? Ao contrário. Saber isso permite a gente ajudar mais essas pessoas, descobrir que momento que elas estão e também trabalhando sobre isso, né? Então, eu acho que a falta de segmento do paciente pós-bariátrica é o que explica uma parte dos insucessos também. Inclusive estéticos. Acho que vale lembrar, pessoal, aquela máxima que a gente sempre cita aqui. Cirurgia bariátrica é uma poderosa ferramenta, mas ela não é milagrosa. Ela depende de cuidados continuados. Então, o acompanhamento com especialistas, seja o endocrinologista, o cirurgião bariátrico, nutricionista, psicólogo, educador físico, tudo isso somado que vai garantir um bom resultado no longo prazo, né? Não adianta o paciente operar, ter um resultado naquela fase de lua de mel, que a gente fala com a cirurgia, que geralmente é entre 2 anos, e depois começa a ter o reganho e já se preocupa com a técnica propriamente, volta no cirurgião e pede uma satisfação. Ó, o que você fez de errado lá com a cirurgia? Eu não estou mais tendo resultado, comecei a ter ganho de peso. Então, por ser uma doença complexa, crônica, a gente tem que entender que depende de muitos fatores, né? Exatamente, né? E isso torna ela desafiante para os nossos pacientes, com certeza. Mas, por outro lado, como ela tem muitos fatores, também ela permite a gente ajudar as pessoas de várias maneiras. E se elas procurarem ajuda também, né? Acho que é importante para o paciente, né? Não é que operou e acabou, né? Operou é uma jornada, né? Uma jornada que a gente faz junto. Exatamente. Bom, vamos caminhar para uma temática um pouquinho diferente. Tem 2 estudos, doutor, que eu queria discutir um pouquinho com o doutor, que é o SM-BOSS e o SOS, que são 2 estudos europeus e eles trazem vários desfechos interessantes aí do ponto de vista da cirurgia bariátrica, do quão poderosa ela é. Eu queria que você citasse algum desses preditores que foram revelados aí nesses estudos. Uhum. Então, são 2 estudos muito interessantes, né? O SOS ele é um estudo que hoje já tem 30 anos acompanhando pessoas que foram operadas na Suécia, foram feitas cirurgia bariátrica, né, na Suécia. E a gente tem lá, tem 3 técnicas que foram usadas nesse estudo. Então, são pessoas que foram operadas no final dos anos 90, tá? Então, super interessante, né? Então, a gente já tem um acompanhamento de longo prazo para ver o que acontece. 3 técnicas foram usadas, né? Que é derivação biliopancreática, que hoje a gente usa menos, Switch né? duodenal, né? Exato. Bypass e banda, né? Acho que banda também não se usa, quase não se faz mais, né? Mas foram as estratégias que foram feitas. São milhares de pessoas que foram feitas e elas foram comparadas com pessoas que tinham indicação de bariátrica e não fizeram bariátrica, para ver o que acontecia no passar dos tempos. Com 10 anos após bariátrica, né, saíram os primeiros resultados robustos, né? Então, é o estudo sueco, né, de obesidade, e ele mostrou redução de 30% da mortalidade cardiovascular. Olha que interessante, né? Uhum. E eu falei mortalidade cardiovascular, mas na verdade é mortalidade em geral. Porque diminuiu o infarto. As pessoas morreram menos por quê, tá? Menos infarto, menos AVC e, não surpreendentemente, menos câncer. Tá? Então a gente sabe que tem pelo menos 13 tipos de câncer que estão associados à obesidade. Né? Então, Exato. endométrio, intestino grosso, Estômago, esôfago, tireoide. Né, e tal. Então, são 13 entidades mama, aí. Né? Mama, a obesidade é um fator muito importante para o câncer de mama, né? Então, e houve redução da mortalidade porque esses pacientes tiveram menos câncer, né? Então, é uma informação importante. No fundo, ele mostra como que a obesidade ela é desafiante para a vida das pessoas, como que ela pode atrapalhar a vida das pessoas, né? Mas como que perder peso de uma maneira mantida, que é o que aconteceu aqui com esse estudo, ele reduziu em 30% a chance das pessoas morrerem dessas doenças, né? Então, isso é um resultado muito poderoso, né? Tem várias outras análises também
Essa ela é a mais intensa, a mais forte, é que a gente olha e fala, nossa, que dado incrível, e é mesmo. Mas tem outras análises, né, que mostrou, por exemplo, aumento da fertilidade, né, então aumentou em 60% a chance das mulheres engravidarem, né, a gente sabe que a obesidade, ela, principalmente através do ovário, assim, do ovário policístico, ela piora muito a fertilidade, né, então fazer bariátrica aumenta a chance de engravidar. Inclusive, né, mulheres tomem cuidado, né, que para numa gravidez não desejada, né, porque vai aumentar a fertilidade pós-bariátrica. Pós-bariátrica, né? exato. Pós-bariátrica aumenta, né? Se for desejado, use essa ferramenta a favor, se não, né, use as maneiras para evitar a concepção, né? Exato. E então esse estudo mostrou isso também, o que é muito interessante, né? E ele então jogou luz assim, né? Quer dizer, jogou luz mostrando que a gente tem dados de longo prazo já, mostrando que a bariátrica ela muda, né, a vida da pessoa positivamente. Né? E outro estudo, que é o mais recente, foi publicado ontem, né? Isso. Na realidade, já tinha um escopo de 5 anos e agora saiu de 10 anos, né? O escopo de 5 anos não tinha resultados tão robustos, mas agora com o de 10 anos, que comparou tanto o sleeve, as duas técnicas, né? Sleeve e bypass, colocou o bypass à frente por algumas situações, né? Principalmente por causa do bom controle do refluxo e a menor chance de recorrência da obesidade, né? Uhum. Então, um reganho de peso menor. E a perda de peso maior também, mais robusta, né? Em torno de 65% do excesso de IMC. Né, conta 50, né, do sleeve, né? Exato. Isso nos resultados de 10 anos, né? Porque a gente costuma ter esse dado com 1 ano, 2 anos, e a gente considera a cirurgia ótima quando ela consegue retirar de 80% a 85% do excesso de IMC, né? Levando em consideração que o limite do IMC normal é 25, se o indivíduo tem um IMC de 45 e chegou a 27, 28, ele atingiu esse resultado dos 80% de excesso de IMC, né? Então é um resultado muito bom quando comparado até às situações de medicamentos que agora estão em alta, e eu concordo, são ferramentas poderosas também, mas que reduzem o peso em uma proporção menor, né? Sim. Então, é um dado bem interessante, né? E também acho que joga bastante luz, né, Gabriel, num assunto que é muito importante para você, mas para mim também, que é qual a estratégia cirúrgica, né? Qual técnica que nós vamos indicar para o paciente, né? Eu acho que isso aqui sempre na minha opinião, não sei se você concorda com isso, mas a escolha da técnica, né? Ela é um trabalho, se for bem feito, né? É um trabalho entre o cirurgião, o paciente e o endocrinologista, né? A gente pode olhar vários dados e escolher o que é melhor, né? Mas você vê que nesse estudo o bypass teve vantagem, né? No excesso, na perda do excesso de peso. O bypass teve ele teve menos necessidade de novas cirurgias, né? Novas cirurgias. Enquanto o sleeve, né? A gente é uma estratégia também, tá aí, tá descrita, né? Mas o sleeve leva menos perda de peso e piora refluxo muitas vezes, né? A gente opera, né? Você pode me corrigir, né, Gabriel? Mas faz o sleeve na esperança que às vezes a perda de peso vai melhorar o refluxo. Perder peso melhora o refluxo, né? Mas às vezes isso não é suficiente. São duas situações que estão intimamente relacionadas, né? Obesidade e doença do refluxo. Mais especificamente com o sleeve, por ser uma técnica refluxogênica, por mais que o indivíduo perca peso, ele vai estar mais próximo de desenvolver a doença do refluxo, mesmo estando mais magro. Sim. Então é curioso, né? Então tudo isso a gente tem que, acho que, pesar, né, nessa decisão de qual. E assim, as coisas que falam do bypass, né, as críticas ao bypass, eu acho que a questão nutricional, ela é relevante mesmo, mas eu tenho muita tranquilidade, assim, se o paciente continua indo na consulta, ele vai conseguir controlar essas deficiências nutricionais.
as deficiências nutricionais, elas vêm, infelizmente, da falta de cuidado, né? Que o paciente para de acompanhar, não toma, né, os nutrientes necessários, né? Tanto da alimentação como da suplementação. Então, eu acho que essa questão da deficiência nutricional, que é maior mesmo no bypass, a gente pode contornar com cuidado médico, na verdade, né? Então, levando em conta a anatomia das duas técnicas, né? O sleeve mexe apenas no estômago, então uma técnica meramente restritiva. Já o bypass, ela, pela anatomia modificada, ela acaba por ser tanto restritiva, por a gente diminuir o estômago, quanto desabsortiva, que a gente faz o desvio do intestino. Por conta disso, tem essa questão nutricional que tem que ser vista com cautela, mas eu concordo com você. Eu acho que quando bem acompanhado, quando o paciente toma um polivitamínico, quando ele se alimenta de maneira adequada, tem um acompanhamento com a nutricionista, consome a quantidade de proteína necessária ao longo do dia, ele vai tendo uma modificação da composição corporal e muitas vezes até com o passar do tempo ele pode aumentar a quantidade de músculos, né? Sim. Além de haver a perda de gordura, que é o principal, lógico, mas a preservação ou até mesmo o ganho de massa muscular também é muito bem-vindo, né? com certeza, né? E a gente tem que lembrar também a questão da massa muscular, que existe um conceito que é mioesteatose, né? Esteatose é gordura, a gente fala esteatose hepática, né? Falando para os nossos ouvintes, mas a mioesteatose, então, o músculo da pessoa com obesidade, ele está infiltrado por gordura também. Então, quando a gente emagrece, a gente diminui. E É igual aquela carne cara do Japão, não é? o Wagyu. O Wagyu, né? Então, ele está infiltrada também, né? Uhum. Então, Só que isso traz muitos problemas metabólicos, porque o músculo não consegue fazer o papel dele perfeitamente do ponto de vista metabólico, de controle de várias condições do nosso corpo. Então, quando a pessoa emagrece, por qualquer método, ela diminui um pouco também a quantidade de gordura no músculo. Então, aí tem que ver o que você está medindo. Você está medindo só fibra muscular com o teu método, ou você está medindo também o peso do músculo, e isso vai diminuir porque você tem menos gordura. Então, acho que tem que olhar todos esses critérios. Além do que, o músculo ele aumenta de acordo com a resistência que ele está puxando ali. Então, quanto mais peso a gente puxa, pode ser que eu aumente um pouquinho a quantidade de músculo. Quando eu perco peso, pode ser que isso se equilibre um pouquinho. Mas, assim, é óbvio que é muito importante a gente olhar esse critério da massa muscular, ajudar ao máximo, né, principalmente com a ingestão apropriada de proteína, preferencialmente alimentar, né? Essa questão é food first, né? Em primeiro lugar é a alimentação, né? Conseguir na alimentação aquilo que eu preciso. Se não for suficiente, eu posso suplementar. Whey protein, várias estratégias diferentes. Body balance, né? Body balance, né? Então tem bastante, além do exercício, é claro, né? Que também ajuda muito, né? Mas é interessante a gente pensar nas várias estratégias que a gente consegue auxiliar esse paciente, né? No sentido dele ter uma massa muscular apropriada. E uma informação que a gente tem também é que o consumo adequado de proteína é um preditor de manutenção do peso também, né? Ele diminui a chance do reganho, é isso? Exatamente, né? Então, manter, até porque o músculo ele tem um metabolismo alto também, ele gasta mais energia, ter mais músculo significa mais autonomia no futuro, né? Então... Aumenta a taxa metabólica, aumenta né, basal, a taxa né? metabólica também, o que favorece a gente ter um peso mais apropriado também. Além de, talvez, indiretamente, pode ser que mostre um estilo de vida que favoreça mais um peso apropriado. Né? Então, porque traz mais saciedade também, o indivíduo acaba por consumir menos carboidrato, né? Sim, então, né? De diversas formas, através de diversos mecanismos, acho que a gente chega nesse contexto, né, de manutenção do peso, né? Sim, então, né? Aí por isso que a obesidade é uma área fascinante, como a gente tem várias ferramentas que elas se somam para ajudar o paciente. Então isso eu acho que é o que está ficando cada vez mais interessante, né? Quando a gente era estudante de medicina lá, tinham menos ferramentas, né?
Então, eu acho que tem vários avanços em várias áreas, né? Desde a área nutricional, do estilo de exercício, medicação para obesidade, cirurgia bariátrica, abordagem médica, estilo de consulta. Tudo isso a gente consegue ajudar mais os nossos pacientes, que é o objetivo da medicina. Maravilha. Doutor, vamos caminhando então já para o final e a gente sempre tem esse último quadro, que é o de mitos e verdades, e vamos contextualizar no campo da endocrinologia e levando também para a cirurgia bariátrica. Então, basicamente eu vou perguntar se é mito ou verdade, você vai me responder. É um bate-pronto. Mito ou verdade? Todo paciente com obesidade tem um problema hormonal? Os hormônios controlam a fome e a saciedade. A maior parte das pessoas que têm obesidade tem alterações no funcionamento de vários hormônios, mas eles não têm, na imensa maioria das vezes, doenças hormonais, no sentido de precisar repor. Mito ou verdade? Quem faz cirurgia bariátrica não precisa mais de acompanhamento endocrinológico. É muito mito, né? Acho que a chave do sucesso é continuar com acompanhamento, porque a obesidade é uma doença crônica, que a cirurgia bariátrica ela é uma ótima ferramenta que muda, vamos dizer, muda o desafio, o tamanho do desafio da pessoa, mas ela continua com o desafio da obesidade. Perfeito. Mito ou verdade? A suplementação de vitaminas e minerais indicada após a cirurgia bariátrica é opcional. É mito, precisa fazer reposição, não tem jeito, não tem jeito. Com certeza. Mito ou verdade? Após a cirurgia bariátrica, a produção de hormônios intestinais muda e isso influencia no controle da fome e do metabolismo. É muito verdadeiro. A gente sabe que a cirurgia a pessoa não tem os resultados só porque não cabe mais comida, não é só pela restrição, mas muito porque aumentam alguns hormônios que aumentam a saciedade e melhoram a produção de insulina pelo pâncreas. Por isso que o diabetes melhora antes da pessoa perder peso. Perfeito. Mito ou verdade? A cirurgia bariátrica cura o diabetes tipo 2 definitivamente. É mito, né? O diabetes entra em remissão, né? Tomara que nunca mais volte, mas pode acontecer de voltar, mas ele entra em remissão. O que já é muito bom. Ter um diabetes mais bem controlado, a pessoa tem muito menos complicações. Mito ou verdade? Pacientes que fazem cirurgia bariátrica podem desenvolver hipotireoidismo ou outras alterações hormonais. É mito. É mito. É mito, na verdade. Inclusive, tem algumas alterações hormonais, tá? Por exemplo, deficiente de testosterona em homens ou síndrome do ovário policístico em mulheres, que elas melhoram com a perda de peso da bariátrica. O homem cursa com hipogonadismo e acaba por ter aumento, né, dos níveis de testosterona, e a mulher acaba tendo controle do ovário policístico. Exatamente, né? Porque na minha prática clínica, a principal causa de deficiência de testosterona em homens é a obesidade. Então, você trata isso, melhora sozinho. Legal. E a síndrome do ovário policístico, né? Ela não é causada, mas ela é muito piorada pela obesidade, né? Então, ela melhora muito com a perda de peso. Maravilha. E para encerrar, doutor, qual conselho você daria para quem está pensando em fazer a bariátrica, mas ainda tem dúvidas? Procure um médico apropriado, um endocrinologista, um cirurgião bariátrico, tire as suas dúvidas e respeite o seu tempo também. Acho que isso é o mais importante. Eu vejo que as pessoas, elas... Não é um papel nosso, em primeiro lugar, dizer que horas que elas vão operar. É um papel delas também. Elas procurarem ajuda e sentir se elas estão preparadas para fazer essa mudança de estilo de vida que vai vir. Então, os melhores resultados disparados que eu tenho de cirurgia bariátrica é as pessoas que aproveitaram essa ferramenta, que é a cirurgia bariátrica, para mudar seu estilo de vida. Então, elas estavam preparadas para esse momento. Então, eu acho que é importante a gente também entender isso e saber que com a ajuda de médicos, nutricionistas, educadores físicos, a gente consegue ter ótimos resultados. Maravilha. Doutor, então gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pelas informações que você trouxe aqui, que sem dúvida foram muito valiosas, e encerrar então o nosso podcast. Também gostaria de me comprometer a marcar mais uma entrevista aqui com o Dr. Vitor Hugo Ferreira, com o intuito de falar sobre o reganho de peso e o papel do endocrinologista frente a essa situação.
meu muito obrigado. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo para quem possa ter interesse. E é isso. Um forte abraço.